Bom, esse vídeo aqui é um vídeo para falar com o máximo de coração e de transparência possível. Eu senti essa necessidade. Há um tempo atrás, já desde um tempo atrás, tem gente mandando mensagem nos comentários pedindo para eu compartilhar alguma coisa acerca da minha história, né? Como é que eu cheguei no ponto de desenvolver interesse pela espiritualidade, como foi o meu início nesse caminho, o meu contexto, as minhas experiências e tal. E vinha sempre essa mensagem, sempre esse pedido. E, buscando atender, eu gravei um vídeo contando um pouco da minha história, que era para ser a ideia, um resumo da sinopse. Deu 2 horas de vídeo, como eu falei no vídeo passado. Eu achei que ia ficar enfadonho demais e resolvi não publicar esse vídeo. Mas, querendo atender esses anseios e achando que talvez alguma coisa dessas experiências pudessem, não sei, ajudar, inspirar, dar parâmetros. Ele passou por uns perrengues parecidos que eu tô passando e sobreviveu, que da hora, né? Eu pensei que isso pudesse ajudar, né? Fui nessa intenção, lembrando das vezes em que eu fui ajudado pelas histórias das pessoas. Isso sempre me ajuda muito, às vezes mais do que teoria. É ouvir as histórias e ver a experiência real, o testemunho de alguém. Então, nesse flow da coisa, eu resolvi dividir um pouco aquela história de 2 horas em pequenas pinceladas de eventos que eu achava que eram mais significativos, né, que tinham me ensinado alguma coisa, que tinham me inspirado alguma coisa, e partilhar aqui com vocês. E eu fiz o primeiro vídeo, eu publiquei, gravei os outros, né, isso eu tenho eles gravados. Publiquei o primeiro, em que eu falo da experiência dos anos em que eu vivi o estilo de vida yogi mais hardcore, meditando sempre que dava em floresta, em caverna, em meio de mato. Mas uma coisa ficava me incomodando, tá? E eu falava, cara, que engraçado, né? Porque eu tô contando aquelas histórias que eu acho que são as histórias legais. Eu não tô gravando vídeo para contar a história de quando eu fui chato, de quando eu fui sem noção, de quando eu fui egoísta, de quando eu fui orgulhoso, de quando eu fui fraco, de quando eu fui medroso. Essas histórias a gente não fala, né? Então o que eu tô querendo criar, selecionando apenas uma parte da minha vida que pode falar, ó, que coisa da hora. Por mais que eu falasse depois das lições que aquilo me ensinou, e que de fato essas lições só me ensinaram a não me achar demais. Mas eu preciso ser fiel a essas lições. E eu estava vendo esses vídeos em que eu conto certos momentos da minha história e isso estava me incomodando. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Eu sei que o discurso que a gente tem no mundo hoje vai falar, imagina, larga a mão, você tem que falar mesmo, é até bom pro seu trabalho, é bom pro canal, é bom para as pessoas saberem de onde você está tirando essas coisas, é bom para tudo isso. É bom, mas se realmente foi bom, se realmente alguma coisa daquilo foi bom, vai ter servido para ter me transformado num ser humano um pouquinho melhor do que quando eu cheguei nesse planeta. Um pouquinho, porque a gente também não consegue fazer tudo o tempo todo, a gente tá crescendo. Vai ter servido para transformar o néctar do suco em algo um pouquinho mais doce. E se isso realmente teve alguma transformação, algum impacto, aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu faço hoje, sem ter que persuadir, convencer quem quer que seja por coisas que aconteceram no passado, isso que eu faço hoje vai ser evidente por si, mostrando um pouquinho desse dulçor. Um pouquinho. Porque eu não consigo ser doce o tempo todo e o meu doce não é o doce mais doce. Mas Yogananda escreveu sobre as experiências dele, ajudou muita gente. Pois é, Yogananda é Yogananda. Eu não sou Yogananda. Eu acho que isso é uma das coisas importantes que estão em falta hoje no nosso meio espiritualista. É esse senso, é esse bom senso da gente se colocar no nosso lugar e entender que a gente não é esses caras. Que a gente está crescendo, que a gente está aprendendo. Sabe, tem gente por aí se achando o avatar da nova era, mano. E rapidamente sobre esse assunto, eu gostaria de recomendar uma leitura para vocês desse livro aqui, Vivendo com os Mestres do Himalaia, Experiências Espirituais do Swami Rama, que é uma autobiografia. Muito bom esse livro, não sei nem por que pararam de reeditar ele, mas você encontra. Eu recomendaria este capítulo aqui que se chama, não sei se dá para ver, foca aí, filho.
A dignidade espiritual também é vaidade. Tá? A dignidade espiritual também é vaidade. Eu recomendo muito a leitura desse trecho. Aí, Yuri, mas tem até a questão do marketing. Você está aí trabalhando com curso, com livro, tudo bem que tem que 1/3 dos meus livros são gratuitos, eu renunciei aos direitos autorais. O outro terço, a receita é doada, porque são livros psicografados, e o resto eu não ganho nem R$5 de direito autoral. Então não interessa isso. E outra coisa, eu sei que o conteúdo vai chegar para quem tem que chegar. Mas os cursos ia ser legal para a pessoa ver que, nossa, que legal que foi o contexto, de onde você aprendeu essas coisas todas. Tá, mas eu não estou aqui para criar reputação, eu estou aqui para me melhorar. E se isso de fato me melhorou, a ligação que eu vou construir com a pessoa que vai fazer ela se interessar pelas coisas que eu divulgo aqui, esse interesse vai ser plantado pela energia que eu consegui plantar. Energia essa que vai ser legal se de fato eu vivi alguma coisa que serviu para alguma transformação. Então, olha, eu não sei se eu estou exagerando, mas eu comecei a publicar, eu comecei a postar esses vídeos pincelando algumas histórias da minha vida, mas eu não me senti muito à vontade. Eu não me senti muito legal, nem comigo mesmo. Eu acho que tem coisas que são nossas. Eu sinto que a gente também está no meio em que as pessoas elas precisam adotar referências, mas a gente está tão carente de vida interna que quando a gente adota referência, a gente cria muita expectativa, a gente fantasia, a gente romantiza as pessoas. E é muito fácil a gente cair nesse tipo de vaidade. Tem a vaidade que eu considero bacana, que é aquela vaidade de você querer estar bem com você e com o mundo. Mas tem aquela outra vaidade que corrompe o nosso caminho espiritual. E o meu compromisso não é com querer agradar as pessoas, com o marketing, nem com uma reputação para contar a história para os outros. O meu compromisso é com a minha consciência. É isso que eu aprendi nesse meu caminho espiritual. E por mais que tenha tanta gente usando o heroísmo das suas histórias, e claro, com total direito. Isso aqui é uma questão minha, não tem nada a ver com os outros. Mas da mesma forma tem bastante gente que sente que o seu caminho é criar uma visibilidade em torno das suas histórias. Eu sinto que a importância do meu trabalho, se ele tem alguma, ele não está em contar histórias de coisas que eu vivi para vocês ficarem, que da hora, nossa, não acredito, ai, que legal viver isso. Porque de fato, eu considero que eu vivi muita coisa da hora em termos de espiritualidade, desde criança que eu estou nesse meio. Como também vivi muitas dificuldades dentro desse cenário. E poderia contar um monte de coisa aqui que ia deixar todo mundo de cabelo em pé. Mas eu não quero esse tipo sabe essa sensação de chamar atenção para viralizar? Eu não curto isso. Isso me atrapalha. Eu gosto de uma coisa mais serena, mais de boa, mais tranquila. Sem grandes apelos. Na minha simplicidade, que é o que eu tenho. Agora, por mais que tenham pessoas que usem esse caminho, porque talvez faça parte do caminho delas, eu sinto que faz parte do meu caminho não chamar muito atenção, pelo menos nesse momento da minha vida, para essas histórias. Mas sim perguntar para mim mesmo, será que tudo isso que eu vivi foi realmente tão importante quanto eu acho que foi, a ponto de me ter transformado numa pessoa um pouquinho melhor, para que a transformação que isso gerou faça com que as pessoas sintam isso e façam com que o conteúdo que eu possa veicular aqui seja minimamente, na medida do possível, porque nem sempre eu vou conseguir. O meu caminho é longo, tem muita coisa para eu aprender. Mas será que essa transformação vai fazer com que esse conteúdo possa ajudar alguém quando ela clicar nesse vídeo para assistir? Será que vai poder trazer um conforto, vai poder trazer um amor, uma esperança, alguma coisa que vai fazer com que ela respire de uma forma mais tranquila? É isso que eu descobri que eu tenho que me atentar. E não com os roteiros épicos que a minha autoimagem cria para si, na história que ela elabora dentro da minha mente. História essa que ela também é seletiva, como todos nós fazemos, né? Eu posso contar histórias lindas aqui para você, mas se você perguntar para minha irmã se ela acha que eu sou lá essas coisas, você vai ver que na verdade não. A perspectiva dela vai te dar uma outra coisa. Porque ele foi chato, porque ele foi forgado, porque ele foi isso. Então eu achei que eu não tenho o direito de criar essa imagem. Aliás, creio que no meu caminho, quanto menos imagem eu criar de mim mesmo, para mim mesmo, melhor. Foi isso que eu aprendi sobre o caminho espiritual. Autoimagem é ego. Não que o ego não seja importante, ele tem a sua importância. Mas eu tenho que ver a medida em que isso está colocado dentro de mim, para que isso não ofusque, não atrapalhe o meu caminho. Tem a ver comigo.
E quanto melhor eu tiver comigo, mais isso pode transbordar de vez em quando e fazer bem também para outras pessoas. Então o que eu quero dizer com isso tudo é que eu resolvi cancelar essa coisa de ficar contando história da minha vida aqui. Agradeço muito por quem recebeu a história inicial que eu trouxe aqui com carinho. É uma coisa pessoal, é uma coisa íntima e eu senti muito carinho, eu senti essa acolhida. Então eu agradeço por isso. Peço desculpas de não conseguir corresponder a essa expectativa. Eu deixo a real também de que aquilo que eu consigo fazer é pouco. Eu consigo fazer pouco. Às vezes as pessoas me procuram para dar ajuda individual. Eu nem leio mensagem direito, sabe? E não me proponho a fazer tudo por todos. As formas que eu tenho de ajudar são essas, são públicas, são aqui fazer vídeo, fazer palestra, fazer curso, livro, esse tipo de coisa é a minha forma. Eu aprendi que não adianta a gente querer fazer tudo para todos, basta a gente fazer o pouquinho que nos cabe e nesse pouquinho que nos cabe fazer cada vez mais com um pouquinho mais de amor. Só isso. É o que eu me proponho, aquilo que eu me proponho eu vou fazer. Não quero me propor a criar uma personagem, uma personalidade espiritual em torno do meu trabalho. Eu acho que isso seria desviar o foco. Vou continuar fazendo as partilhas, vou continuar fazendo os vídeos, claro, tudo com muito amor, com muito carinho. Vou sim colocar algumas histórias aqui, tá? Porque eu já tinha gravado isso, só que eu vou colocar algumas histórias aqui cujo personagem central, por mais que tenha acontecido comigo, o personagem central da história não sou eu, para não criar um personalismo. Então, se de repente uma história puder te ajudar, se eu for contar uma história envolvendo Maria, se eu for contar uma história envolvendo Sai Baba, qualquer outra coisa assim, que eu sei que pode ajudar, sei lá, na sua relação com o mundo, na sua confiança, na sua fé, né, como um testemunho, aí eu vou contar, porque eu acho que isso é legal da gente partilhar. Mas agora, me colocar como personagem central das histórias, de falar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu... Se isso realmente teve algum valor, o único valor que isso tem não é o de contar a história para fazer um personagem. Mas é do pouco de mudança que talvez isso tenha causado em mim, se é que causou de fato alguma grande transformação. A transformação ela é constante, a gente tem que ter humildade para seguir o processo de uma maneira simples, despretensiosa e coerente, com os pés no chão, de acordo com aquilo que a gente é e das necessidades que a gente tem dentro desse grande processo iluminativo que é a vida e que ele é constante. Ninguém é acima de ninguém. Não interessa o que você foi, o que você fez, o que você viveu. Se no nosso agora a gente não está conseguindo manifestar amor, não interessa todo o legado da sua história. Tem alguma coisa faltando. Talvez seja até bom a gente deixar de se apegar tanto às coisas passadas e colocar nas costas disso qualquer mérito que a gente tenha como pessoa e se atentar para o momento presente e fazer o seguinte questionamento. Com base em tudo isso que eu vivi, com base em tudo isso que eu aprendi, o que eu posso fazer para tentar ser um pouco mais amoroso agora? E você vai se surpreender com o seguinte. Você vai sacar que nem sempre você vai conseguir. Que nem sempre você vai manifestar amor. Que muitas vezes você não vai ter nem consciência de que você está falhando nisso. E você tem que ter humildade para estar preparado e aberto para entender isso. Porque só entendendo isso, olhando para isso, é que a gente pode ressignificar. Fingir que não existe, que a gente é um superstar de qualquer coisa, porque a gente... blá, 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 isso não resolve muito. Isso, na minha humilde visão, é se autoiludir. E não estou falando isso tudo aqui por pseudo-humildade. Eu odeio pseudo-humildade. Não estou falando essas coisas para vocês nem por pseudo-humildade e nem por humildade. Estou falando isso por bom senso. Para ser coerente antes de ser coerente com vocês, mas para ser coerente comigo. O meu compromisso com a minha espiritualidade é sério e eu busco ser fiel a isso. E por mais que tenha todo um discurso diferente à volta, até vestido de espiritualidade à volta, tem coisas que estão aqui no meu coração, que eu trago comigo desde a infância, e que dizem, olha, por mais que o mundo esteja apontando para lá, talvez ali não seja o melhor caminho. Então, por esses motivos, eu vou mudar um pouco o foco. E peço desculpas para quem estava com a expectativa, para quem pediu, desculpa por não conseguir atender isso dessa forma. E agradeço por quem acolheu aquilo que eu já coloquei. Eu não sei nem se eu vou deixar o vídeo primeiro, e eu acho que eu vou tirar ele do ar, eu vou sentir. Porque o que mais importa no meio desse processo todo é eu estar em paz também com a minha consciência. Mesmo longe do glamour do mundo. Porque poderia chamar muita atenção com esse tipo de história. Mas eu não vou fazer isso se eu não tiver capacidade de me conectar contigo e te chamar a atenção por um pouco de amor que eu consigo pôr aqui. Não caia em qualquer história que eu conte, não. Fique nisso. O quanto de amor você está sentindo.
Lembrando que eu não consigo fazer isso o tempo todo. Mas das vezes em que eu consigo fazer um pouquinho. Se você conseguir sentir esse amor, fica conectado. Se não, pode deixar de me assistir. Tá bom? É isso. Tenha uma boa semana, tenha uma boa vida. Que todas as suas histórias, que todas as nossas histórias sirvam apenas para nossa transformação para melhor, devagarzinho. Ninguém fica perfeito do dia para a noite, não adianta a gente exigir isso da gente, muito menos dos outros. Quanto mais a gente aprende a ser indulgente com a gente também aprende a apontar menos o dedo para o outro, a julgar, a criticar. Porque você entende que o outro erra, você também pode errar, independente de tudo isso que você já fez, que você já viveu na sua vida. E que se a gente não tiver humildade, é aí que a gente erra com mais facilidade. Não que a gente não vai errar também tendo humildade. E nesses momentos, tendo humildade, inclusive, para reconhecer esses erros. E lembrar, só para finalizar, lembrar que a verdadeira história que nos interessa não é a história pessoal de uma pessoa. É a nossa história como uma vida una. Nós somos uma história. Não é a história do Yuri, não é a história de fulano, não é a história de ciclano. Se nós somos um, nós temos que olhar de fato para isso e para nós mesmos como uma coletividade. Como que estou contribuindo para essa nossa história coletiva? Para a gente evoluir como grupo. É essa história que importa. E não sobrepor a história de um ego sobre a história da totalidade. O importante não é a minha história. O importante é a nossa história e o que eu estou fazendo com a transformação que eu vou buscando ter na minha vida para contribuir para com essa nossa história que ela é coletiva. É essa nossa história como grupo, como família universal, como família divina, como família que busca se conectar por esse vínculo de amor e busca avançar essa imensidão luminosa, amorosa, que reflete a nossa essência e a essência de tudo que há. Essa é a história, essa é a verdadeira história que tem importância. Diante dessa perspectiva de que a história que interessa é a nossa, como a gente está crescendo como coletividade, como a gente está crescendo como grupo, como família, é diante dessa história que eu quero te lembrar de um trecho do filme Nosso Lar, em que o espírito Tobias chega para André Luiz e grita lá do longe: André, o mundo precisa de histórias felizes. Quanto menos eu me importar, e quanto menos eu me importar com as historietas que estão em torno do meu próprio umbigo e prestar atenção como eu posso contribuir com mais amor, com mais simplicidade, com mais alegria para a nossa história coletiva, é aí que está talvez o segredo para a gente criar, finalmente, essa história feliz de que o mundo tanto precisa. Mas essa história feliz só vai ser criada quando eu sair um pouco da minha história pessoal e entender que existe uma coisa que vai além dela. Mas é isso, fica na paz, brilha a sua luz, a nossa luz, devagarzinho, com paciência, cada um se ajudando. Se alguém cair, a gente ajuda. Se eu cair, vocês me ajudam. A gente cria esse campo de amor. Eu rezo por vocês rezam por mim. Essa posição que me foi emprestada, né, de ter um canal aqui, também me exige responsabilidade. Então eu preciso também desse apoio. E que de apoio em apoio a gente vá vivendo esse grande romance cósmico. E mergulhando cada vez mais nesse grande campo de consciência que é amor. Abração do tamanho do sol!